Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia, a sua semana que só está começando. Que seja maravilhosa, cheia de favor, de boas notícias, que você dê passos ousados. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas para o alto e siga em frente. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Não tema nada. Olha, eu vou ler essa escritura, preste atenção. Se alguma coisa parou o Paulo, por isso que ele terminou com essa frase incrível, porque terminar bem é o foco. Lutei a boa luta. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Fui até o fim. Nada me parou. E guardei a fé. A fé não recuou. Eu não desisti. Nada me parou. Mas vivi com o coração sincero e com uma plena convicção de fé. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 5 vezes. Tinha gente que não sobrevivia a um. Os que sobreviviam, a história diz que sofriam traumas e problemas neurológicos irreversíveis. E ainda acontecia algo absurdo. Eles fingiam errar na conta para recomeçar. Então, ele passou por isso aqui, o que foi um milagre, 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. Você lembra? Deve lembrar dessa passagem. Que ele ficou como morto, jogado lá. Levaram ele para fora da cidade, ele estava lá como morto. O que tem alguns que acreditam que ele morreu ali e voltou. Porque ninguém sobrevivia a um apedrejamento. 3 vezes sofri naufrágio. Isso aqui é a listinha dele. Passei uma noite, um dia exposto, uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente, o que é estressante. Fica viajando sem parar. Todas as pessoas que vivem, começam a ter, por motivo de trabalho, ou algum outro motivo, né, sei lá, começam a viajar e não tem uma rotina. Elas contam que começaram a ficar estressadas, a imunidade baixou. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, mas não é viajando usando os meios que nós temos hoje. Carros confortáveis, ônibus confortáveis, aviões. Não era não.
a dificuldade era imensa, mas nada foi um impedimento. Nada. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Meu Deus, para onde se virava, né? Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Que coisa triste, não escapava, né? Judeus contra ele, gentios, falsos irmãos. Eram perigos e perigos, pressões de todo lado. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, não bastando, enfrento diariamente, todo dia. Não tem um dia, porque a Bíblia não exagera, que eu não sofra uma pressão interior, ó. Enfrento diariamente uma pressão interior. Isso aqui, como eu entendo. Como eu entendo esse versículo aqui. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aquela tensão, quando ele fala preocupação, não é que ele não estava descansando no Senhor. Mas será que o cara que está lá está fazendo como deve ser feito, está cuidando daquele povo, está ensinando a coisa certa, está se dedicando como é preciso? Enfim, aquele povo está sendo cuidado, bem conduzido, bem ensinado, bem alimentado. A honestidade ali. Enfim, pressões e pressões. E ele desistiu? E ele abandonou a fé? Não. Não, muito pelo contrário. Cada situação ele usava, porque entendia que era uma oportunidade dele mostrar a fé dele com muito mais força. E ele mostrou confiando. Ele simplesmente confiou. Quando nós lemos a passagem que eles sofrem um naufrágio e chegam naquela ilha, e aí está chovendo, naufrágio, então estão molhados, estão cansados. Imagina a aflição num mar violento que arrebentou com um navio. Aí eles chegam naquela praia, naquela ilha, e está chovendo. E aí ele vai fazer uma fogueira. E vem uma cobra e fica presa. Aqui, ó, uma cobra violenta, peçonhenta. Ficou presa na mão dele. Ele simplesmente sacode aquela cobra no fogo. Sacode no fogo. E aí o povo daquela ilha começa a olhar e dizer, não, esse homem é um assassino, a justiça não deixa ele viver, tem alguma coisa errada aí. Você vê que os corações, né, facilmente são revelados. Quando você está vivendo um momento difícil, vê um negócio atrás do outro, é quando os corações são revelados. É impressionante. Gente, eu estou na lida
há tantos anos, é de jeitinho. Os corações são revelados. E muitas vezes Deus vai permitir situações na nossa vida exatamente para revelar os corações. Tem gente que chega na nossa vida, tem coisas que se levantam para revelar corações. Simples assim. Aqueles que diziam que estavam com você, facilmente deixam claro que não estavam coisa nenhuma, aquilo nunca foi de verdade. Né? Facilmente vão embora. E aí ele sacode no fogo e está todo mundo ali, de olho. Ele vai inchar, vai cair, vai morrer, não aconteceu nada. Aí, mudaram já. Porque tem gente que é desse jeito. Ele define tudo no olho, né? Pelo que ele está vendo. Agora mesmo era um assassino, agora já é um Deus. Agora já é um Deus. Esse aí é um Deus. Que ele sobreviveu a tudo isso. Né? Não pode ser só um homem de fé que está confiando em Deus. Alguém que depende de Deus. E se você depende de Deus, você sabe que se você fez a escolha de andar com Deus, as pressões não serão pequenas, porque tudo isso aqui, que ele viveu, que eu li para você, era a luta do mundo espiritual para pará-lo, para desanimá-lo, para levá-lo a desistir. E por que Deus permitiu? Para saber o que estava no coração dele. E depois a gente sabe que o Paulo, por muito tempo, ele foi um perseguidor da igreja. E a gente sabe que tem uma colheita. Agora, ele, que era um perseguidor, se torna um homem incendiado, apaixonado por Jesus. E como o Senhor falou para Ananias, que ele ia sofrer pelo nome dele, sofreu mesmo, e não sofreu pouco. Mas ele não podia negar a verdade, negar aquilo que estava dentro dele. Sabe quando você conhece a verdade? Você não pode negá-la. Você encontrou a pérola de grande valor, o seu tesouro, agora é tudo, você vende tudo para ter aquilo, você larga tudo. Não tem volta. Você queima os barcos. É como Eliseu, quando recebeu o chamado do Elias. Ele queimou tudo, ele se desfez de tudo, porque ele deixou claro, para cá eu não volto. E no final, ele recebeu porção dobrada. E o Senhor falou que não há quem deixe tudo. Tudo. Por amor do Senhor. Que não receba aqui 100 vezes mais. Tudo que ele deixou. 100 vezes mais. 100 vezes mais está escrito. A vida eterna e perseguições. É promessa também. Porque você vai sofrer perseguições. Os falsos irmãos, começando pelos falsos irmãos. É triste, falsos irmãos. Olha aqui, E perigos dos falsos irmãos. Perigos dos falsos irmãos. Então, falsos irmãos são perigosos? É perigo? É. Perigos dos falsos irmãos. Meu Deus! Um irmão que é falso, que não é verdadeiro, que não teme a Deus coisa nenhuma, ele é perigoso. E ele pode armar ciladas, ele pode trair, ele se vende e pode causar o mal? Pode. Porque ele fala perigos dos falsos irmãos. Dentre tantos perigos, né? Perigos, ele passou por tantos perigos, e ainda dos falsos irmãos. Mas ele se amargou? Abandonou a fé?
Desistiu? Disse, não, Senhor, isso aqui é pesado demais. Não. Ele continuou crendo, apaixonado por Jesus, amando as pessoas num nível que Paulo chegou a dizer que ele estava disposto à condenação eterna se isso significasse a salvação dos judeus. Gente, que nível de fé, de comprometimento, de entrega, de paixão, de renúncia. É um negócio assim que não tem... Eu não vou encontrar palavras para descrever uma coisa dessa. Ele disse, viver é Cristo, morrer é ganho. Eu não tenho medo de nada, ninguém pode matar quem já morreu. Ninguém pode tirar nada de quem já morreu e nasceu para Cristo, nasceu em Cristo e para Ele. Vamos. Talvez você está aí olhando para a sua situação e achando que isso é o fim do mundo. Eu li para você a lista de dores, de perigos. E Paulo superou tudo isso, porque ele tinha graça. E o mesmo Deus está falando com você. Lute a boa luta. Lute a boa luta. Combata o bom combate. Vá até o fim, termine a corrida e guarda a fé. Guarda a coisa mais preciosa, que é a fé. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O Senhor falou, você pode passar por alguns naufrágios, algumas inundações e alguns incêndios. Pode, mas você vai sair ileso, porque eu estou com você. Você pode passar pelo vale da sombra da morte? Pode, mas você não vai temer. Você pode passar, eu li para você, passar. Se você passar, se você andar, se você passar pelo fogo, pela água, você não precisa temer. Porque o Senhor está dizendo aqui, eu estarei com você. Você não tem que temer. Então levanta. Confia em Deus. Ele está falando que Ele está com você. E tudo passa, Ele está levando você para um nível que você não conhece, para um lugar que você vai agradecer. Quando eu estava naquele hospital, eu não conseguia, não tinha como mensurar o que Deus ia fazer. E os anos passaram. Meu querido, tudo que eu vivo, sou, as pessoas que eu alcancei, foi por conta daquela aflição, daquela dor, daquele momento de angústia profunda. Mas ali foi um divisor de águas. Eu passei. Sim, eu estive lá, mas eu passei. Eu saí. E o que ficou foi uma história que cura vidas, que dá esperança. O braço do menino que foi amputado e restaurado. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Uau! Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi,
para que vocês saibam e creiam em mim, entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus. Eu sou. Ele é Deus. Declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Uau! Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Operando eu, quem impedirá? Levante-se, levante-se, levante-se! Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, quem vai ser contra? Quantos perigos Paulo passou. Mas passou. Passou. E cumpriu plenamente o seu propósito. Quantos perigos, quantas dores, mas passou e deixou um legado incrível para nós. Vamos, se inspire nos vencedores, continue nos heróis de verdade, se inspire neles. Apenas creia na verdade, no eu sou, no Deus que não tem problema nenhum em se apresentar, dizendo eu sou! E operando eu, quem é que vai poder impedir? Se eu sou por você, se eu estou com você, quem é que vai poder ser contra? Ele pode até permitir que passemos por algumas coisas. O Paulo sai do naufrágio, está fazendo a fogueira, está chovendo, vem a cobra, sacode no fogo. Não morre, permanece. E faz uma obra ali, Deus fez uma obra incrível naquela ilha. E seguiu. Não, o mar não pôde matá-lo, a cobra não pôde matá-lo, e todos esses perigos. Deus foi com ele até o fim. Até o fim. Então levante-se. Levante-se com fé, com alegria, porque Deus está com você e a vitória é sua. Ânimo, ânimo, ânimo. Se alegra no Senhor. Canta suas vitórias, porque o eu sou está aqui dizendo: ei, eu sou, e operando eu, quem é que vai impedir? Ele está aqui dizendo: eu estou com você. Você pode passar por algumas situações difíceis, pode até ser jogado da fornalha, mas não tinha nem cheiro de fogo naqueles jovens, nem chamuscadinho no cabelo, nada. O Daniel foi jogado na cova dos leões, nem um arranhãozinho, ele saiu de lá perfeito. Perfeito. Então, o Senhor pode sim permitir, e é importante para a nossa vida, passarmos por alguns desafios, sermos desafiados, porque isso revela a nossa fé, deixa ela musculosa e nos leva para níveis mais altos. Creia, confia, descansa, porque Deus está com você e a vitória é sua. Tudo passa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha tomado os corações, fortalecido, que um povo forte tenha se levantado
levantado, um povo resiliente, corajoso, destemido, que não para, que não se rende, que não teme nada. Já tenha se levantado com fé, uma fé viva que nos leva além, com coração sincero e plena convicção de fé. Porque andando com o Senhor passa com a gente. Pelo vale da sombra da morte, pelo fogo, pela água. O Senhor entra na cova dos leões. O Senhor pode permitir situações de perigos. Perigos podem nos rondar, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas as situações. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. E tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Abençoa o teu povo. Que cada um tenha coragem para continuar com fé, com esperança. Que todos passem por um batismo de coragem. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância ao Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que o teu povo esteja passando por um batismo de coragem e que a confiança faça parte de cada um. Que eu deixe um povo forte, focado no que importa, determinado a ir até o fim. Porque o Senhor está aqui garantindo, eu tenho vitória para você. Você vai passar, você não vai ficar aí. Você está saindo, porque eu estou com você. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Obrigada, Senhor. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Levante-se, pegue sua família, traga um convidado. Vamos adorá-lo, servi-lo. Venha ter momentos de comunhão e crescer no Senhor. Se ele não voltar, vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.